bom poder estar aqui com vocês, compartilhando os ensinamentos do nosso amado Mestre. Hoje a lição que nos cai é o capítulo 15 do nosso Evangelho, Fora da caridade não há salvação. O item 6, necessidade da caridade, segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, é benigna. Não é invejosa, não é afoita nem precipitada. Não se enche de orgulho, nem despreza ninguém. Não procura seus próprios interesses. Não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados. Não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Em seguida, tem a explicação do apóstolo Paulo, item 7. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo coloca dessa forma, com muita clareza, a virtude da caridade até mesmo acima da fé. É porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e é independente de toda e qualquer crença particular. E vai mais longe, definiu a verdadeira caridade e mostrou-a não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Que lição linda, né? Então vamos pensar, a questão da caridade. Nesse momento que nós estamos vivendo, a caridade, ela tem que começar por nós mesmos, pensando em nós, nos voltando para nós mesmos, refletindo sobre o que nós fomos até agora, o que nós pensamos, que coisas nós fizemos, o que nós podemos fazer para melhorar, né? O que nós podemos fazer para melhorar, para nos cuidar mais, darmos mais atenção a nós mesmos, para que nós consigamos fazer isso com os outros. E essa caridade que vai começar por nós podemos estender aos outros. E aqui, necessariamente, não precisa ser uma caridade material. Ela pode ser de outra maneira, com preces pelas pessoas que estão sofrendo nesse momento, né? Com preces, dando um telefonema, mandando um recado, ajudando alguém que está necessitando nesse momento de algum auxílio. Pensando nessas pessoas, né? Essas pessoas que estão com outras doenças da alma e às vezes doenças do corpo também, que às vezes não tem ninguém para ajudá-las, que nós possamos de alguma maneira ajudá-las, né? Conseguindo passar um pouco de amor, um pouco de afeto, um bom dia que seja, né? Uma mensagem nas mídias, né? Que essas pessoas, para que elas se sintam um pouco mais acolhidas, mais amadas, né? E para que consigam passar por esse momento tão difícil. E eu também encontrei mais uma parte que fala no nosso livro dos Espíritos, muito importante, que fala sobre caridade e amor ao próximo, na questão 886, que diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O comentário de Kardec.
O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Este é o sentido dessas palavras de Jesus: amem-se uns aos outros como irmãos. De acordo com Jesus, a caridade não se limita à esmola, ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos pede que sejamos indulgentes, porque nós também precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que normalmente fazemos. Quando um rico se apresenta, concedemos a ele todas as atenções e amabilidades. Se for um pobre, parece que não existe necessidade de se incomodar com ele. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o nosso cuidado, e em não lhe aumentar o infortúnio pela humilhação. O homem que é verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo assim a distância que existe entre ambos. Então a caridade, que linda nessa virtude, que nós consigamos, meus irmãos, nesse momento que estamos passando tão difícil, que consigamos fazendo caridade com nós mesmos, nos cuidando, nos amando, revendo os nossos conceitos, pensando nos nossos sentimentos. É difícil, é muito difícil, mas esse momento é um momento próprio para isso, né? E que depois que nós consigamos nos ver, que nós consigamos olhar para as pessoas da nossa família, aqueles que estão próximos de nós, mais próximo, o próximo mais próximo, que muitas vezes nós não temos paciência, os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos, que muitas vezes nos falta aquela paciência, mas nós temos que perseverar e refletir sobre isso, pensar neles, que nós consigamos ser amáveis, pacientes, benevolentes com esses que estão mais próximos de nós, para depois nós conseguirmos ir mais longe, né? Ajudando outras pessoas também. Porque assim a nossa convivência vai se tornar tão boa, nós vamos aprender tanto com essas pessoas que estão perto de nós, porque nós temos muito a aprender com elas. Nós temos que aprender com elas e elas também vão aprender conosco. Mas para isso, nós precisamos nos dispor a isso. Nós precisamos deixar, agora eu me lembrei, deixar brilhar a nossa luz. Essa luz que o Cristo disse, o que ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois a luz do mundo. Então, se nós somos, ele não disse que nós vamos ser, que nós fomos um dia, não, ele disse que nós somos, vós sois a luz do mundo, que nós sejamos luz, quando nós conseguimos ter um bom pensamento, conseguimos perdoar, conseguimos compreender essas pessoas que estão próximas de nós e as não tão próximas também. Isso é uma forma de caridade e isso vai nos iluminar. Nós vamos estar iluminando a vida de outras pessoas e a nossa vida. E nós estamos aqui para isso. Nós viemos aqui para esse mundo de provas e expiações para que nós consigamos aprender a como nos relacionar com as outras pessoas, a como nos melhorar, a como nos tornarmos pessoas de bem. Nós só vamos ser pessoas de bem quando nós conseguirmos fazer brilhar essa nossa luz por todos os lugares onde nós formos, nesse momento dentro do nosso lar. E se nós tivermos que trabalhar, também onde que nós estejamos trabalhando, que nós consigamos ter bons pensamentos, mesmo na dificuldade, às vezes com um pouco de medo, mas vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior. Esse Pai que nos acolhe sempre, que está sempre conosco, nos amparando em todos os momentos. Que nós possamos sentir esse amor dele, esse amor que abraça todo o nosso mundo, abraça todos nós. E nas dificuldades, nos momentos mais difíceis, vamos orar. Quando nós oramos, nós nos aproximamos desse nosso Pai tão amoroso, dos mentores amigos, de Jesus, o nosso irmão tão amado, nosso exemplo. Que nós consigamos fazer isso. Nesses momentos mais difíceis, vamos sempre levar o nosso pensamento a Deus. E o Evangelho, com as palavras, né?
tão lindas que nos mostram os seus ensinamentos, os ensinamentos que nos levarão um dia à perfeição. Estamos longe ainda, mas um dia nós vamos conseguir, porque nós somos filhos desse Pai. Esse Pai que nos carrega no colo nas dificuldades. Que nós consigamos mostrar agora, a partir desse momento, que nós vamos conseguir melhorar cada vez mais. Se já melhoramos um pouco, vamos nos esforçar para melhorar muito mais ainda. Vamos pensar nas pessoas que estão precisando de nós nesse momento, na nossa família, fora dela. Vamos fazer gestos de amizade, telefonar, mandar uma mensagem, para que essas pessoas se sintam acolhidas, se sintam vistas. Muitas se sentem tão sozinhas. E elas nunca estão sozinhas, nós sabemos disso. Mas nós temos que mostrar para elas, porque nós somos luzes, né? Nós somos luz. Nós somos luz desse nosso Jesus tão amado, que nos veio aqui, nos passou os seus ensinamentos, para que nós possamos a cada dia da nossa vida iluminar mais o nosso caminho e de quem estiver próximo de nós. Se nós conseguirmos isso, a nossa vida vai ser linda, vai ser muito feliz, nós vamos ter muitas alegrias, porque quando a gente faz algo de bom para alguém, o bem-estar que causa em nós é tão grande que não tem nem como explicar isso. A gente sente, né? Quando nós fazemos algo de bom para alguém, quando nós temos bons pensamentos, vamos orar e vigiar, meus irmãos, para que nós consigamos melhorar. É difícil nesse momento, né? Tantas mensagens, tantas coisas agressivas, mas nós vamos conseguir. E já estamos conseguindo porque estamos aqui nesse momento, ouvindo uns dos ensinamentos do nosso Evangelho, do nosso Cristo amado. E se estamos aqui é porque queremos, né? Queremos ouvir essas mensagens, queremos pensar sobre elas e queremos principalmente nos melhorar, né? Que nós consigamos a cada dia, um dia de cada vez, refletirmos e aos poucos irmos mudando nossas atitudes, nos tornando luzes, né? Nos deixando brilhar nesse mundo tão lindo. Que nós possamos, meus irmãos, a todo dia, a cada dia que nós acordarmos, consigamos agradecer, consigamos já acordar com gratidão por termos acordado, né? Quantas vezes a gente nem lembra disso, mas nós temos que começar a lembrar. Agradecer o nosso pão, o pão de cada dia, que muitas pessoas não têm, por estarmos vivos. Quantas pessoas não estão mais, né? Já partiram desse mundo. Que nós consigamos agradecer essa família, que às vezes é tão difícil, mas que nós estamos ali por algum motivo, porque nós temos coisas a aprender. Tudo aquilo que nos incomoda muito é porque nós não aprendemos ainda, então nós temos que enfrentar aquilo ali e tentar nos modificar a cada dia. E sempre que estiver muito difícil, vamos orar. Que sempre o nosso mentor amigo vai estar ao nosso lado, nos ajudando, nos dando força. Vamos agradecer, Pai, por todos esses presentes que nós recebemos sempre, todos os dias. Quando nós olhamos para a rua, o sol tão lindo, as árvores, as flores, esses pássaros que têm cantado mais do que nunca agora, a cada dia mais lindo, esses cantos lindos que Deus manda para nos alegrar. São presentes que Ele nos dá e às vezes a gente nem lembra disso ou até às vezes se incomoda com isso, mas são presentes desse Pai tão amoroso e justo que está sempre a nos amparar. Que sempre que nós oramos, esse amor dele penetra em nós. E eu me lembrei agora do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, que ele fala em uma determinada parte do livro que Jesus diz aos discípulos que eles devem edificar o reino de Deus dentro deles. O que quer dizer isso? Eu fiquei pensando, né? Esse momento que nós não estamos nas nossas casas, outras pessoas nos templos, né, nas igrejas, que é uma provação para nós. É uma provação para nós
e descobrirmos se realmente nós edificamos o reino de Deus dentro de nós. Porque não interessa o local, né? O que interessa é o que tem dentro de nós. Se nós edificamos esse reino aqui dentro, nós vamos nos sentir sempre em casa, sempre acolhidos por esse nosso Pai. E a cada dia que nós fazemos esses evangelhos que nós temos feito sempre, Ele nos fortalece, Ele nos dá ânimo. Nós sentimos falta, é lógico, né? Dá uma saudade. Mas é tão lindo isso de sentir nesse momento que, mesmo estando longe da nossa casa tão amada, nós nos sentimos presentes dentro dela. Nós nos sentimos presentes com aquele amor, sim, nos sentindo esse reino de Deus dentro de nós. Porque nós nos sentimos acolhidos, amados, amparados, com muita força para continuar. Tentando sempre, vão ter dias que nós vamos nos sentir meio tristes, né? Às vezes um pouco desanimados, mas é a prece, o Evangelho, isso nos fortalece, nos dá força, e mais é aquela vontade que nós temos que ter sempre, de nos tornarmos, de deixarmos brilhar a nossa luz, essa luz que o Cristo disse que nós temos. Todos nós só temos que deixá-la brilhar, descobrindo em nós as nossas coisas boas e tentar melhorar aquilo que não está bom ainda, fazendo o máximo, nos dedicando ao máximo a fazer um mundo melhor, a sermos melhores, a praticarmos o bem, a descobrirmos as pessoas que estão sofrendo, que precisam de nós. Quando nós não pudermos fazer mais nada, vamos orar, porque elas vão receber esse amor, orar com muita fé por esse nosso Pai tão amado, que está sempre conosco, nos ajudando sempre. Então, meus irmãos, deixe brilhar a vossa luz. Esse é o nosso recado de hoje. Fiquem com Deus.